Hoje, o melhor e mais justo debate os efeitos da diminuição dos juros na economia brasileira. Especialistas têm indicado que uma redução consistente nos juros deve abrir espaço no orçamento do governo federal para a diminuição da carga tributária. Aliás, a presidenta já tem anunciado aí medidas tributárias, o que pode tornar o ambiente de negócios mais saudável e beneficiar a economia de forma geral. A gente terminou o segundo bloco discutindo, eu estava perguntando a vocês se essas medidas, um conjunto de medidas na área industrial, agora na área da economia, da macroeconomia, e eu queria saber se essas medidas conversam entre si. As medidas no campo industrial de estímulo à produção, que saíram no começo do ano e já no semestre passado com o Plano Brasil Maior, e agora essas medidas no campo da economia. Se essas dimensões se somam, enfim, de algum modo, elas interferem uma na outra de maneira produtiva. Rodrigo? Elas interferem, né? As pessoas, na hora que vão tomar a decisão de investimento nos seus negócios, elas olham para a taxa de juros. Tem uma questão financeira envolvida no fluxo de caixa das empresas. Então, é evidente que se as empresas vão pagar menos juros hoje ou mais para frente, elas vão se beneficiar com essas medidas e vão poder ou investir mais ou dar participação para os seus funcionários, sei lá. Isso do lado dos juros e do lado das reduções tributárias que temos na linha branca, por exemplo, são positivas. Eu acho que não resolve ainda, mas são positivas. Na verdade, a gente precisa mexer na carga tributária como um todo nesse país. Mas eu acho que ajuda. Você tá se referindo às diminuições do imposto sobre produto industrializado, no tanquinho, na tintas e vernizes? Alguma coisa. Pontual. Também concordo contigo que é muito pontual. Até porque usar o IPI como instrumento único de política fiscal, ou dentro de algo mais abrangente, que seria uma reforma fiscal, é muito pequeno, essa medida é muito pequena e ela também se exaure ao longo do tempo. Eu acho que devemos lembrar, e você poderia colocar, Luiz, a questão do chamado custo Brasil. O problema da indústria não é dentro da fábrica. Se nós perguntarmos para os empresários aqui da região se ele é eficiente dentro da fábrica, eu tenho certeza que a grande maioria vai responder que sim, que ele tem preço internacional comparável. Só que na hora que o produto sai da fábrica, entra o governo estadual, o governo federal, o governo municipal, e a enxurrada de tributos é tão grande, e na hora que ele vai exportar e leva o produto para o porto, ele encontra 33% das estradas que não se pode chamar de estrada. Os outros 33% das estradas são meia boca. E encontra um terço, talvez, de algo razoável, algo bom aí, mas e depois 15 dias de espera no porto, 48 horas para poder transitar mercadoria, os containers, mil coisas. Isso é o custo demasiadamente alto para que um empresário se aventure ao setor internacional. E somando-se a isso, a burocracia que tinha comentado, a questão da infraestrutura que você comentou realmente preocupa, precisa investir. Agora, mexer em tudo isso, a gente sabe que na cabeça da presidente, da Dilma, ela está na cabeça dela, agora não é fácil. Não é porque é um processo político, tem que envolver todo mundo, tem que envolver a população. Vai contrariar interesses dos estados, tem em particular, estado. O ICMS é alto, terrível. Existe como é que compatibiliza isso entre os estados? Eu acho que eu não sei se é factível, né? E a gente continua pagando impostos altíssimos, impactando o custo Brasil, que nem o professor Manuel falou, e o governo vai patinando. O governo passado, ele tinha uma proposta de mudança de reforma tributária, parcial, até onde eu me lembro, mas que não consegue avançar. Aí a questão é, até quando a gente vai continuar nesse sistema tributário que tira dinheiro de todo mundo e fornece serviços que não são compatíveis com essa carga tributária. Eu acho que de alguma forma, viu, Rodrigo, eu acho que isso aí de alguma forma até influencia na nossa distribuição de renda, que poderia ser melhor. Já melhorou, sem dúvida. Começa com o custo da energia elétrica. A nossa malha de
de energia elétrica, uma das maiores do mundo, né? E o nosso custo de energia elétrica também é um dos maiores do mundo. Quase, né? 50% tem Exatamente, isso onera demais a produção industrial, né? Energia e telecomunicações. Mas, de novo, custo Brasil, né? Penaliza o trabalhador. Então, mas a gente chega ao infraestrutura, carga tributária, na política fiscal. Eu acho que a política fiscal é a mãe de todos os males da economia. O problema está, o juro acaba sendo consequência, a causa é a política fiscal, muito errada, muito onerosa. Eu tive aqui um probleminha no nosso laptop e eles deram uma acertada aqui. Eu tenho algumas perguntas do nosso telespectador, algumas delas, na verdade, a gente já respondeu ao longo do debate. De todo modo, eu vou recolocar para que vocês, então, se considerarem ainda não respondidas, respondam. O Mário Monzoni, aqui de São Bernardo do Campo, ele diz o seguinte: gostaria de saber como vai ficar a situação do trabalhador com a nova medida dos juros da poupança. Como vai ficar o meu dinheiro e o meu depósito? Na verdade, ele volta a dúvidas ainda quanto à questão do dia 4 de maio. O depósito dele, o que ele já tiver, não muda. Não muda. Continua rendendo. Se ele não mexer, não muda nada. Se ele não mexer, continua aquele rendimento que ele já conhecia. Se ele fizer novos depósitos, é a nova regra. E se tiver a 8,5 ou menor... Tem que lembrar que a situação tem que ser casada. Os novos depósitos, caso a Selic seja de 8,5 ou menos. Se ela for 9, 10, etc., porque ela pode subir, né? Aí volta para a regra antiga. Tudo para o pequeno poupador. Volta para a regra antiga. Volta para a regra antiga no momento em que ela estiver acima de 8,5. Para o pequeno poupador, continua sendo a caderneta de poupança a melhor aplicação. Ou seja, não tem muito mais fácil, muito mais confortável. Sem taxa de administração, sem imposto, etc. Eu diria, Luiz, para o trabalhador, para o consumidor, nós temos 100 milhões de contas de poupança. A média de aplicação na poupança é R$500 no Brasil. Eu diria para o pequeno poupador... A média mensal? Não, a média de depósito, R$500 total. Nós temos quase 500 bilhões, são 100 milhões de contas. É isso aí. Então, para não se preocupar, porque essa redução, que ainda não aconteceu, deve acontecer nos anos futuros, com a tendência de queda dos juros, que não é assim tão simples, né? Selic pode cair para 8,5 agora, mas pode ser que tenha que voltar. Mas a tendência é essa, para não se preocupar, porque se por um lado ele tem menos rendimento, todo mundo vai ter menos rendimento na economia. Ou aplica em ação e corre o risco. Pode ganhar mais, pode perder ou pode ganhar. Mas todo mundo, quem aplica em CDB, vai reduzir o rendimento. Agora, por outro lado, na poupança, 65% do depósito da poupança é o imobiliário. Então, a tendência para o futuro é cair os juros também do financiamento imobiliário. Deixa eu só explicar por que tem que ser... Acho que o telespectador... Rodrigo vai explicar e já vai responder a pergunta também do Felipe Santos, aqui também de São Bernardo. Por que foi tomada essa medida? Porque se a Selic cair a um determinado nível, ficar muito baixa, o rendimento que os outros investidores têm nos fundos de investimento convencionais, fundo de renda fixa, fundo DI, prefixado, o que for, ele vai ser tão baixo que vai ter uma migração desses fundos de renda fixa, né, para a poupança, o que vai onerar o poupador de alguma forma, né, porque esses fundos têm que ser remunerados, esse dinheiro tem que ser remunerado e alguém vai ter que pagar essa remuneração. Pode ser o governo, pode ser o tomador. Não, Rodrigo, o governo também não pode querer isso, porque... Não pode. A renda fixa, CDB e tal, esses títulos, são lastreados em títulos do governo, para fechar o caixa do governo. Ele precisa disso aí. Ele precisa disso. E é bom, importante comentar que... E a poupança, grande parte, 65%, se eu não me engano, é imobiliário. É para financiamento imobiliário. Então, se você também cresce, você desequilibra as contas do governo. Exatamente. Então, o governo precisava tomar essa atitude, que já vem há algum tempo protelando e finalmente teve coragem de tomar uma atitude que é o que se espera. E o que é importante, sem quebrar contratos, porque quem já está com o dinheiro aplicado lá não vai mexer, não vai acontecer nada com ele. Só são os novos depósitos que vão se enquadrar nessa nova lei. Só queria fazer uma complementação, está correta, tanto quanto o Rodrigo quanto o Roberto. É algo que, de maneira geral, não se discute. Vamos imaginar empresas que estejam fazendo aplicações na renda fixa, pública, através de títulos públicos, ou privada, através de CDB, RDB, e vamos pensar que uma redução da taxa Selic
poderia, entre aspas, causar um processo de migração para a caderneta de poupança. E aí ocorre o seguinte, a caderneta de poupança da pessoa jurídica é de 90 em 90 dias. Você não pode tirar, se você tirar o dinheiro antes... 90 em 90 dias, quer dizer, 90 em 90 dias é acreditado o rendimento mais os juros. Só que se você fizer uma aplicação... Enquanto da pessoa física é mensal. Mensal. A jurídica permanece nas regras antigas. O que mudou a partir de 91 foi da pessoa física. Então, para as aplicações, lembrando só que para as aplicações abaixo de 180 dias, incide 22,5% de imposto de renda. Há imposto de renda sobre a caderneta de poupança, sim, para a pessoa jurídica. Então, se nós olharmos uma taxa, digamos, de 22,5% de imposto de renda, com uma Selic caindo e e confrontando a Selic com a poupança, ou seja, é quase que impossível uma empresa tomar uma medida tão esdrúxula, sair da renda fixa, onde ele tem liquidez quase que imediata, para ir para uma aplicação que ele tem que ficar 90 dias preso e ainda pagar imposto de renda. Então, esse processo migratório, eu vejo ele como quase inócuo. Na jurídica, mas na física, sim, pode acontecer. Existiria uma possibilidade. Agora, nós temos... Mas o grande valor das aplicações é da jurídica. Assim, as aplicações em renda fixa no Brasil, para física e jurídica, dá mais ou menos 1 trilhão e 500 bilhões. É 3 vezes mais do que a gente tem na poupança. Isso. Eu queria perguntar, a gente tem um tempinho ainda, o nosso tempo não é grande, estamos caminhando para o final do programa. Eu queria ouvir uma palavrinha de vocês. Seguinte questão, vocês apontaram alguns problemas centrais, custo Brasil, infraestrutura, carga tributária, então reformas em vários setores, nesses, por exemplo, do ponto de vista dos efeitos e das questões centrais que eles implicam na economia. E, ao mesmo tempo, analisaram essas medidas mais recentes do governo na caderneta de poupança e na queda dos juros. Eu queria fazer um exercício aqui, se é possível, os economistas gostam, eu sei, de fazer algumas previsões. Mas não quero previsões de números para daqui a alguns meses. Gostaria de que vocês dissessem, bom, de algum modo estamos no caminho certo? O que nos aguarda nesse cenário que vocês desenharam, de tendência de queda da Selic, de apontamento, ainda que fatiado, de reforma tributária no Brasil, nos próximos 5, 10, 15 anos? Qual é o futuro que nos aguarda? Nós podemos estar otimistas em relação ao futuro da nossa economia ou não? Começar pelo Carlos Alberto. Nosso crescimento não vai ser tão grande nos próximos anos, né? Mas vai haver crescimento. E se a gente comparar com os outros países, europeus principalmente, a nossa situação é bastante confortável. Mas comparar com a situação de crise é sempre duro, né? Porque a gente se compara com a situação do outro que está numa penúria. A previsão de redução do crescimento da China de 10% para 7,5%, isso impacta muito nossa exportação, o valor das commodities, né? Rodrigo. É assim, algumas reformas são urgentes, já passou da hora de serem feitas. Eu entendo que são politicamente difíceis. Essas medidas pontuais, elas vão se esgotar rapidamente. Elas são pontuais, né? Elas são pontuais, elas são remédio para um momento, né? Não vão resolver. Eu acho que eu não vislumbro ainda uma questão de solução de longo prazo. Ainda não foi encaminhada. Talvez essas medidas pontuais preparem um terreno, mas a gente ainda tem um trabalho de construir políticas de Estado ali estruturantes para a nossa economia. Porque passa, inclusive, de um mandato, né? Por isso que eu falei em políticas de Estado, né? Não em medidas de governo. Roberto? Talvez tenha que começar com a reforma política, né? Agora, eu não sou pessimista. Eu acho que a gente tem problemas assim, sérios para resolver, e se a gente quiser ser um país desenvolvido, vai ter que mexer na carga tributária, vai ter que mexer na burocracia, vai ter que resolver o problema da infraestrutura e outras coisas também, como corrupção, que a gente precisa diminuir nesse país. Agora, eu não vejo, apesar de tudo isso, o Brasil é uma alternativa importante de investimento do mundo inteiro. É uma das alternativas do BRIC. E o Brasil tem um potencial fantástico. Apesar de tudo isso, apesar das nossas dificuldades, em 2020 nós devemos estar com uma renda per capita da ordem de 19 mil dólares. Hoje é 11 mil dólares. Você vai dizer, puxa, mas nós vamos estar quase desenvolvidos. Não, ainda não. O país desenvolvido é 40 mil dólares para cima.
Então, apesar da crise na Europa, a renda per capita deles é uns 40 mil dólares, pelo menos, França, Alemanha, Inglaterra. Nós temos muito para chegar, mas nós temos espaço para crescer. Mas teria muito sido um que salto fazer, bastante grande. mas nós temos muito o que fazer. Eu acho que isso, ao contrário, não desanima, anima. Nós temos que ir para frente, lutar e progredir. Manuel, daqui um minutinho e pouco, por então favor. vamos lá. A economia brasileira está, nesses últimos anos, num processo extremamente virtuoso. Temos um nível de reservas de 372 bilhões de dólares. Isso significa que nenhum ataque cambial, nenhum ataque sobre o real está no horizonte, é impossível. Tivemos nos últimos 25 anos crise de dívida devido a problema de falta de reservas. Temos excesso de reservas e temos uma dívida em relação ao produto interno bruto que não é a melhor, digamos, mas para o momento é bastante, digamos, aceitável. Então, os fundamentos macroeconômicos da economia brasileira são excepcionais. E estamos vivendo um momento muito virtuoso também do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do crescimento da massa salarial, do ponto de vista do crescimento dos salários. A crise externa está favorecendo, de certa forma, o combate à inflação, porque o preço das commodities estão todas desabando e isso está fazendo com que, de fora para dentro, a chamada inflação importada tenha um efeito menor sobre os preços. Se tudo correr bem, deveríamos chegar talvez a uma inflação de 5%, 5,2% até o final do ano. Lembrando que o ano passado era 6,5% batido ali. Para os próximos anos, estamos prontos para fazer, digamos, a decolagem, mas é necessário medidas de médio e longo prazo. Ok, muito obrigado a vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a esclarecer caminhos, por quais caminhos avança a economia brasileira e como isso pode afetar a nossa vida, tem afetado. Em breve o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, você já sabe, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. O nome aparece aqui, o endereço aparece no GC, né? A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.